Antigamente os estúdios de efeito faziam todo o trabalho de um filme sozinhos. Hoje são vários estúdios no mesmo filme. Como é feito essa repartição? Você tinha comentado isso, né? Que hoje, até por uma questão de prazo, os caras estão distribuindo um monte de estúdio. Isso. Dá problema pra caramba, imagino. Dá problema, mas ao mesmo tempo ajuda a criar um standard, uma estandartização. Isso é uma palavra em português? Não, mas a gente usa muito. O certo seria padronização, mas a gente portuguesa muita, né? Então, padronização das coisas, porque como um estúdio tem que passar coisas para os outros o tempo todo, você acaba criando, beleza, então quando a gente vai passar a coisa, vai se criar um arquivo Alembic, vai se criar as texturas, você já projeta, já faz o projeto de uma maneira que é... Mas a pergunta dele, que eu queria saber também, assim, como é que você divide isso? Você faz modelagem, ele faz a textura ou não? Você faz essa cena, eu faço a outra? Porque se dividir em cenas, pode dar um chabu, de ter uma cena muito melhor do que outra, talvez. Isso acontece o tempo todo. Isso acontece o tempo todo. Sim, no caso da Marvel, por exemplo, você vai ter um supervisor na Marvel, diretamente com o diretor, e ele é o cara que vai escolher, esses shots aqui. Então, tipo assim, quando quando eles estão em Wakanda, né, que tem lá Wakanda, todos os shots de Wakanda vão para ILM. Todos os shots que eles estão em Londres vão para MPC. Mas isso, vamos lá, pegar esse exemplo. Os shots de Wakanda, de externa, porque uma coisa é você pegar os shots de Wakanda, por exemplo, que tem as interfaces gráficas que eles usam, de tecnologia lá. Isso é uma coisa. Isso pode estar... não vai dar diferença no resto do filme. Outra coisa é, por exemplo, shot de explosão externa em Uganda e o shot de explosão externa em Londres. É explosão em ambos. E aí você pode ter uma diferença muito grande. Falar assim, putz, explosão... Mas você pode passar referência. Tá. Isso não é um problema assim muito grande, não. Isso é só questão de você, olha, dar um match nisso aqui, sacou? Eles já criaram lá, agora faz parecido com isso aqui. Asset, por exemplo, se você tiver um Ultron, né? O Ultron, ele foi dividido. Aí quando você fala de asset, você está falando de modelagem, textura, isso, tudo. Tô falando do personagem, ele, né? Mas tudo que envolve, textura, modelagem. Isso. Aí não tem o rig. O rig não. E aí, como é que faz? Aí cada house tem um rig próprio. Explica o que é rig para quem não... Rig é como se você criasse um esqueleto em que você possa fazer com que aquele personagem vira como se fosse um puppeteer, um bonequinho, você move... Tipo aquilo lá. Isso. Você... Opa! Também é época de abelha? siriri. Não, siririzinho. Siriri? Sabe o que é isso ou não? Não. Esses bichinhos de... Tadinho. Tá com fome? Pronto. Deixa ele viver. Você ficou muito tempo morando fora. Não, legal. Então você tem, sei lá, por exemplo, textura, essas coisas, mas o rig cada um faz o teu. Isso. Tem certas coisas na pipeline que cada um faz o seu. A gente já tem um rig automático que é criado. Você vai matar o bichinho? Não, só isso. Matou com a mão. Pronto. Matou com a mão. Seu grosso. Sim, então, mas na divisão é justamente isso. Você tem um supervisor que ele está ali cuidando dessa... Justamente o trabalho desse supervisor na Marvel é ele tentar manter... Ele é o único cara que tem uma visão macro do projeto, né? E aí quando ele chega pra gente e fala assim, vocês vão fazer o Wakanda, a gente tem um supervisor que ele só tá vendo o Wakanda. Ele só tá supervisionando o Wakanda. E aí tem o Wakanda externa, interna, aéreo e coisa e tal, e aí vão se dividindo, entendeu? E acontece também, às vezes, de uma Aquaman aconteceu isso. Você tá desenvolvendo, por exemplo, todas as cidades lá debaixo d'água e você estipulou que uma outra empresa vai fazer. E por algum motivo eles se enrolaram, ou ficou muito caro, alguma coisa, eles puxam aquilo e trazem... Então esse... Vai e volta, rola também. Sim, muito. Bastante. Mas imagino que isso também dê problemas de egos também, né? Porque você tem uma competição entre essas empresas. Tem, mas também tem muita parceria, cara. As pessoas têm essa noção de que... Porque gente que gosta de tecnologia... Eu não sei se você concorda com isso, mas as pessoas... existe competição sim, mas eu acho que é mais cooperação.
Eu tô sempre... Eu acho que depende de indústria para indústria, tá? Eu tenho visto, por exemplo, aqui no Brasil, eu vejo que alguns segmentos entenderam já a necessidade e as vantagens de cooperação. Né? Makers, obviamente, que já nascem em cima disso. Mas, por exemplo, podcast tem muito isso. Né? Tem podcasts que me ajudaram a começar aqui. Indicando pessoas. Puta, fala com esse cara, fala com esse outro. Sei lá, o Vilela me indicou, o Léo, o Chucky, que ajudou muita gente aqui a entender as coisas. Então rola essa... Porque o cara entende que é muito melhor todo mundo trabalhar para a mesma indústria crescer do que ser uma concorrência de uma indústria que não nasceu ainda. Exatamente. Mas acho que não é padrão. Por exemplo, em agências aqui, por exemplo, não tem isso. Em produtoras de efeitos especiais aqui no Brasil, eu não vejo isso. Mas você diz... É porque eu estou pensando sempre no lado mais do artista, né? E não do... Assim, em relação aos artistas dentro da minha visão, né? Não do executivo, digamos assim, da pessoa que está pensando no business, né? Que aí talvez seja um pouco mais competitivo. Eu ficar sabendo de uma tecnologia que o pessoal está fazendo no Avatar, lá na Nova Isolândia, se for uma coisa do caramba, uma coisa diferente, eu quero saber, eu quero, né? E se precisar de ajuda, Mas esses caras, os técnicos lá, te passam a informação ou não? Sim, às vezes a gente tem acesso a papers, coisas até básicas. Às vezes, quando a gente começou a usar Clarice, por exemplo, a DNEC, que é double negative. Acho que é double negative. DNEC, é como a gente chama eles. Passou pra gente shaders, né? Então, eles escreveram um shader específico, passaram pra gente. Shader pra que software? Pro Clarice. Então, e no que eles passaram esse shader pra gente, a gente melhorou o shader, passamos para eles de volta. Então rola às vezes essa troca por debaixo do... Né? Principalmente coisas que não são... Mas existem coisas que são proprietárias também, que a gente protege. Imagina, inclusive software, né? Vocês devem fazer muita coisa... Sim. Tem muita... Tanto é que as pessoas geralmente perguntam qual o programa que... A gente tem um software, tudo passa para esse software, que a gente chama de Zino. Ele é um proprietário. E você pode criar o que você quiser no Blender, no Maya, no Max, em qualquer Houdini. Ele sempre vai ter que passar por esse Zino. E ele é o nosso... Então, todo mundo... E por que tem que passar nele? O que ele faz? Ele é como se fosse o... Aí eu vou entrar numa área que eu não posso explicar muito. Foi mal. Fiquei curioso. Desculpa. Não tem problema. Deixa eu entrar em outra pergunta. Hoje tem muita mistura de tecnologia. O próprio Mandalorian, você tem lá os bonecos. Sim. Os animatronics. Sim. Você tem maquete. Como é que tá isso? Isso continua fazendo parte ou isso é uma coisa de um preciosismo do diretor? Não. Peraí, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. A pergunta é... Acho que até tem alguém que mandou uma pergunta similar, não tem, Fernando? Tem sim, ó. Com o avanço do 3D, parecia que tudo ia virar CGI. Existe um movimento de retorno aos efeitos práticos, em alguns casos. De quem que é a pergunta? É do Ale Boechat. Por exemplo, robozinhos, séries alienígenas com maquiagem, animatrônicos, como você vê o futuro nesse aspecto? A minha questão é o seguinte, como o 3D evoluiu muito, que eu acho que a pergunta dele também é essa, na teoria você poderia fazer tudo em 3D. Por que se faz hoje puppeteer, assim, o que tem de vantagem você usar hoje um animatrônica, uma maquete, e se essa vantagem vai continuar, porque o 3D continua evoluindo. Tá, aí a gente vai entrar também numa... Desculpa eu tentar pegar essa pergunta e tentar levar ela pouquinho mais para trás depois. Olha o outro, voltou para você, ó. Quer? Quero. Pra você? Pronto. Então, por que começaram a usar mais 3D? Né? A gente começou a usar mais 3D, mais 3D, mais 3D. Por quê? Uma coisa que as pessoas às vezes esquecem é que as câmeras também evoluíram. As câmeras antigamente, como elas eram feitas com filme, né, tinha uma sujeira, no processo, você acabava perdendo muita coisa. Então, quando você vê um filme tipo Jurassic Park, Exterminador do Futuro, que tinha aquelas cenas, né, com dinossauro, coisa e tal, muito se perde, muito se confunde, fica melhor por causa desse processo de que você tem que revelar, escanear e coisa e tal. Então, o que aconteceu, principalmente ali entre Senhor dos Anéis
os primeiros filmes e o Hobbit, você vê isso claramente. O Senhor dos Anéis tinha muita coisa prática, muita maquete, muito cenário, né? Só que as câmeras evoluíram de tal maneira que antigamente, quando você fazia uma parede de isopor, você filmava a parede de isopor e as pessoas não percebiam que aquilo era uma parede de isopor. Agora, com as câmeras de 8K, você consegue ver naquela textura, você fica esquisito. Então, caiu-se mais para o 3D, naquele momento, pela opção de você poder fazer coisas, né, com a textura em alta resolução e coisa e tal. Enfim. Hoje em dia, a evolução dos animatronics, essas coisas também, são por conta das evoluções dos processos desses efeitos. Então, você criar um animatronic hoje em dia não só é mais barato, mas também envolve o processo pelo computador. Você vai imprimir coisas, você vai, né, prototipar. Perfeito. Né? Então, o próprio processo, essa amálgama que está acontecendo hoje, é por causa da evolução dos dois. Sabe? Mas você diria que se usa hoje um animatronic por ser mais barato ou não? Porque a sensação que eu tenho é que quando se usa um animatronic, dá uma veracidade que o 3D não dá. Só que é esquisito dizer isso, porque o 3D evoluiu tanto que hoje é difícil também você descobrir o que é 3D e o que não é. Sim, inclusive, muitas vezes você tem um animatronic e depois a gente faz argumento, né? A gente... Sim, aumenta, incrementa, né? Isso. Mas eu diria que outra coisa que é muito boa é o fato de você ter alguma coisa física no set para o ator reagir, para as pessoas reagirem, né? Não, e até posição de mão, essas coisas, que às vezes, por mais que você fale pro cara, finge que você tá pegando um martelo, não... O cara não consegue segurar a mão naquela posição toda hora, né? Sim, tá. Sim. Mas eu acredito que o processo de produção dessas coisas, cenário e tal, tudo isso melhorou por causa da necessidade em relação às câmeras. Até figurino, cara. Se você reparar figurino antigo, tipo, repara no primeiro Thor, o figurino dele e o figurino agora, sacou? Tem muita coisa impressa em 3D. Que os caras colocam... isso facilitou muito. Né? Agora, o que tem acontecido também é que assim, os animatronics estão evoluindo numa velocidade muito absurda também, né? Porque você tem robôs hoje comerciais que fazem coisa que também parece ficção científica. Sim. Né? Tem os robôzinhos dançando e tudo mais. Então, os animatronics começam a evoluir também. Sim, o próprio Razor Crest no Mandaloriano não foi por causa da nostalgia. Foi porque... num cenário em que porque quando você está no espaço, você tem muito pouca coisa para refletir, né? E o Jon Snow falou, cara, a gente tem uma série de shots no espaço, vão ser criados, sei lá, muitos, né? Então se a gente tiver um Razor Crest, já foi criado o modelo 3D pro filme, para ser renderado no processo natural, normal. Eles imprimiram, pintaram e filmaram. Porque fazia mais sentido filmar naquele, né? Porque é tudo escuro, você entra no estúdio e aí o processo de Jon Snow é você filma em passes. Você coloca uma luz aqui, filma, volta. Aí bota uma outra luz aqui, filma, volta. E depois você tem isso separado e você consegue manipular isso e ficou mais barato no final. Entendi.